Olá pessoal, vamos fazer a correção da atividade que eu solicitei para vocês no dia 14? Vamos começar? Então, fazendo a leitura da primeira questão. Na primeira questão de vocês tem uma reta numérica, certo? E diz o seguinte: ao marcar o número 4/11 nessa reta, ele está entre que pontos da reta numérica? Então eu escrevi aqui bonitinho para vocês. Observa. Para identificar se a minha fração e localizá-la na reta, eu preciso dividir o numerador pelo denominador, assim eu vou transformar ele em um número decimal e vai ficar muito mais fácil para mim localizar na reta. Então, eu dividi o 4 pelo 11. Então, vê só, 4 ele é menor do que 11, então a gente pode usar a regrinha de balanceamento. Coloco o 0 e o 0 com a vírgula. Formamos agora o 40 dividido por 11, que eu tenho como resultado 3. 3 vezes 11 dá 33 e eu vou subtraindo, seguindo o processo da divisão normal. Percebam aqui que eu não terminei a minha divisão, uma vez que eu só queria saber entre que números a minha fração 4/11 estava. Como eu dividi até aqui, eu tive como resultado 0,36. Na minha reta numérica, o meu 0,36 ele é maior do que 0 e menor do que 1. Então, ele vai estar localizado entre o 0 e 1. O gabarito de vocês da primeira questão é a letra C. Para a segunda questão, ele quer saber o resultado dessa expressãozinha aqui, dessa continha de adição entre frações, onde eu tenho 1/8 mais 5/6. Para fazer soma e subtração de fração, é necessário atentar a um detalhe, tá bom? O denominador, que é o cara que está embaixo do tracinho da fração, eles têm que ser, a gente tem duas situações, ou eles são iguais. No caso, o denominador é igual, a gente repete o denominador e faz a continha com os numeradores, ou eles são diferentes, que é o nosso caso aqui na segunda questão. Como o 8 e o 6 são diferentes, eu não posso fazer uma soma direta, eu preciso usar a regrinha do MMC. Como eu só tenho duas frações, eu usei a fração equivalente, tá? Eu multipliquei toda a primeira fração pelo denominador da segunda e toda a segunda fração pelo denominador da primeira. Então, percebe que 6 vezes 8 dá 48 e o 8 vezes 6 também dá 48. Então, eu tenho o mesmo resultado aqui no denominador e escrevi ele como uma fração só. Se vocês quiserem tirar o MMC, vai dar o mesmo valor. Inclusive, eu coloquei até o tracinho. Depois que tu encontra o MMC, então, tu vai pegar esse valor, dividir pelo denominador da fração e multiplicar pelo numerador dela, tá certo? Então, nessa ideia eu tenho 6 vezes o numerador, 6 vezes 1 dá 6, 8 vezes 5, 40, e quando eu junto agora 40 mais 6, dá 46, que eu representei aqui embaixo. Coloquei um abaixo do outro porque eu acho que fica mais organizado assim, tá? Mas se você quiser escrever eles na horizontal, seguindo a linha do caderno, não tem problema nenhum, desde que tu entenda o que tu está escrevendo, ok? Como eu não tenho para marcar x, nenhuma das opções, o meu 46 sobre 48, eu resolvi simplificá-lo. Uma vez que os dois números são par, eu posso dividir por 2. 46 dividido por 2 deu 23 e 48 dividido por 2 deu 24. Ok? Então, eu tenho como solução aqui agora a alternativa C. A terceira questão, ele pede o valor da expressão numérica, que é essa que está de preto que eu coloquei para vocês. Para começar essa daqui, a gente tem que identificar primeiro a resolução do que está no parêntese. Então, aqui nós vamos começar pelo parêntese. Eu tenho frações com denominadores diferentes. Então, tu pode ou usar MMC ou fazer fração equivalente. Como são duas, eu usei fração equivalente, tá certo? Multipliquei a primeira fração, que é 1/2, por 5. E multipliquei a fração 1/5 por 2. Vou botar aqui de lápis vermelhinho, de canetinha vermelhinha para vocês verem. 5 vezes 1 deu 5, está aqui no numerador. 5 vezes 2, 10. É o denominador, eu escrevi como uma fração só. 1 vezes 2 deu 2 e o 5 vezes 2 deu 10. A subtração, eu repeti, que era da própria continha, tá? E resultou como isso aqui. Agora, eu resolvo o que está dentro do parênteses, porque eles compartilham o mesmo denominador. O denominador das duas frações passou a ser igual agora. 5 menos 2. E eu cometi um pequeno detalhe aqui, tá certo, pessoal? Vejam só. 5 menos 2 dá 3, professora. E aqui é um 3. Bom? Agora eu tenho que 3 vezes 3. Aí aqui, tá bom? É um 9. Perdoem o erro aqui que eu fiz. Tá? 3 vezes 3 dá 9.
4 vezes 10, 40. Então, a nossa alternativa na terceira questão também é letra C. Ok? Então, preste atenção aqui ao detalhe que 5 menos 2 deu 3 e 3 vezes 3 é 9. Por incrível que pareça, o meu 21 sobre 40 tinha na letra B, tá? Mas a resposta correta é a C. Para a quarta questão, ele deu também um valor que está com uma expressão numérica que eu coloquei de preto para vocês e pede que a gente resolva, tá? Aqui a gente segue a ordem da continha que aparece primeiro, no caso a subtração. Eu tenho fração de denominador diferente, tenho que fazer o MMC de novo, ou multiplicar a primeira pelo denominador da segunda e a segunda pelo denominador da primeira. Como eu sei que o 5, o 10 é um múltiplo do 5, então eu sei que o MMC entre eles é 10, tá? Aí aqui mesmo processo. 10 dividido por 5 deu 2. Aí eu coloquei o 2 aqui na lateral. 2 vezes 2 deu 4. A primeira fração já tem denominador 10 e eu repeti do mesmo jeito. Mas se você quiser fazer, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E eu repito aqui. O meu número decimal, eu transformei ele em fração, que a gente também já viu como transforma decimal em fração, tá? Como depois da minha vírgula tem uma casinha só, então o denominador é 10 e o numerador é o 2. Resolvendo aqui a minha fração, que eu iniciei com a MMC com vocês, 4 menos 1 deu 3, o denominador é 10. Como eu tenho aqui denominadores iguais, eu repito o denominador 10 e somo 3 mais 2 dá 5. Percebam que 5 décimos não tem para a gente marcar x, mas eu posso simplificar. Então, as duas dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, a resposta da quarta questão é 1/2 e está representado na letra B. A quinta questão também é uma expressão, tá? E ele pede que a gente resolva. Aqui a gente tem o usozinho do parênteses, então a gente vai começar por ele. Duas frações, então eu usei fração equivalente também. Percebe que aqui eu multipliquei por 2, e aqui eu multipliquei por 3. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 3 deu 3. E aqui eu tenho os resultados do numerador. E o denominador, em ambos os casos, vai dar 6. Tá? Então, eu remontei a continha aqui com o mesmo denominador. Aqui está fora do parênteses, mas como é uma subtração independente, então eu resolvi de forma direta. Pronto, pessoal, retifiquei aqui. Houve um probleminha na quinta questão, porque eu havia resolvido essa subtração, mas isso não pode acontecer, tá certo? A gente primeiro resolve quem está dentro do parêntese, feito eu já comentei com vocês, tá? Pelo MMC ou fração equivalente, o que vocês preferirem. Eu fiz fração equivalente entre o 3 e o 2, que deu 6. Aí, 6 dividido por 3 deu 2, 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 deu 3. 3 vezes 1 deu 3. Após ter feito isso aqui, eu tenho que repetir a primeira fração, o sinal de menos a segunda e o sinal de multiplicação, certo? Deixa eu pegar a canetinha aqui, vermelha, para dar continuidade com vocês. Aí, eu resolvo o que está dentro do parêntese. 4 menos 3 dá 1 sexto. Ok? E repito todo o resto. Repete a multiplicação e as duas primeiras frações. Agora sim eu vou resolver a minha fração, tá? A minha multiplicação de fração primeiro e depois a subtração. Então, espero que dê para vocês entenderem aqui. Se não ficar legível, depois eu mando uma foto da quinta questão bonitinha. Eu vou multiplicar 1 vezes 1, vai ficar 1 no numerador. 5 vezes 6 dá 30 no denominador. A minha fração 3/5 eu repeti e o sinalzinho de menos eu também repeti. Agora eu tenho denominadores diferentes, que é o 5 e o 30. Usando fração equivalente ou MMC, e eu sei que o 30 é um múltiplo do 5, o meu MMC entre eles é 30, então eu repeti aqui, tá bom? Deixa eu pegar outra cor de caneta para eu marcar para vocês, para ir ficando claro. Então, eu repeti o 30 aqui. Agora, 30 dividido por 5 deu 6. Então, o meu 6 vai multiplicar o numerador. 6 vezes 3, 18. Ok? Aí, ele está aqui, ó.
O meu 1 eu repito, porque a fração já era de denominador 30, eu não precisei mexer. E agora eu só preciso diminuir o 18 do 1. No caso, 18 menos 1 eu tenho 17 e o denominador é 30, eu repito. A resposta da quinta questão não vai ter no gabarito de vocês. Porque quando eu resolvi anterior, eu achei que a resposta, ou melhor, né, eu tinha feito a continha de fato errada e coloquei no gabarito a resposta da primeira continha que eu fiz. Mas estou aqui consertando com vocês. Por favor, dá uma olhadinha direitinho no exercício de vocês, certo? Vamos à sexta questão. Caso vocês não tenham ficado muito claro, não tenham entendido a quinta, me avisa e eu mando depois só ela. A sexta questão tem uma subtração e ele diz o seguinte: o resultado de, e a continha que tem para vocês é essa. Então, eu armei aqui, ó, 2 inteiros menos 789 milésimos. Lembra que a vírgula fica embaixo da vírgula. No caso do meu 2, a vírgula está oculta aqui. Eu preenchi o resto das casinhas com zeros e fiz a subtração normal, tá? Pega emprestado ao 2 e subtrai. Na questão 7, ele pediu o resultado da divisão de 4,5 por 0,3. Eu transformo ele em número natural removendo a vírgula. Então, se eu ando uma casa do dividendo, eu ando uma casa do divisor. Então, eu tenho agora 45 dividido por 3, que aí é uma continha mais básica que vocês conseguem fazer com conjuntos naturais. A oitava questão diz o seguinte: o resultado da operação, e tem uma multiplicação. Então, o 2,37 vezes o 2,5. Montei a continha, fiz a multiplicação padrão, tá? A soma, depois o resultado. E a única diferença é que aqui eu conto o número de casinhas. 1, 2 casinhas, uma casinha. Dá um total de 3 casinhas que vai entrar aqui, ó. 1, 2, 3 casinhas. E eu coloco a vírgula entre o 5 e o 9, ok? A nona questão também traz uma expressão para vocês. Tá? Envolve agora só número decimal e segue a regrinha. Primeiro, quem está dentro do parêntese, eu tenho 1,2 e retirei 2,4. Então, repete o sinal do maior módulo, que é o do 2,4 vai ficar negativo, e de 2,4 eu tiro 1,2, vai ficar 1,2. Aqui eu só precisei fazer a troca de sinal, menos por menos dá mais, por isso que o 3,3 está positivo aqui. Depois disso, eu tenho uma multiplicação e uma soma. Resolve primeiro a multiplicação. 2,5 vezes 1,2. Então, eu já coloquei aqui a continha. Eita, esqueci o xzinho da multiplicação. Dá como resultado 3, tá certo? Porque aqui anda uma casa para cá, anda uma casa para cá. Então, aqui no resultado, ele volta as duas casas. Tendo como resultado 3,0, que é a mesma coisa que o 3. Então, eu já coloquei aqui. Esse sinal de negativo... O meu mouse sumiu. Ah, já achei. Aqui como é positivo, ó. E aqui... Ai. Desculpa. E esse é negativo. Positivo com negativo deu negativo. Repeti o mais 3,3. E agora eu devo 3 e tenho 3,3. Eu pago e me sobra 0,3. Ok? A questão 10 é uma pirâmidezinha invertida para vocês. Deixa eu fazer a leitura rapidinho. Diz o seguinte, que tem a pirâmide, ela foi construída da seguinte forma. Cada número da linha abaixo é a soma dos números que estão imediatamente acima. Então, eu fiz ele no formato de uma piramidezinha. Deixa eu pegar o vermelho, que fica melhor até para eu ver o pontinho. O menos 4, quando eu juntei com menos 2, deu menos 6. O menos 2, quando eu juntei com mais 1, então esse 1 vai pagar daqui, né? E fico devendo só 1. O mais 1 paga 1 do menos 3 e fica só o menos 2. Aí, agora eu só precisei juntar os 2 a 2. Devo 6 e devo 1, devo 7. Devo 1 e devo 2. Continuo devendo, só que agora eu devo 3. E agora o menos 7 com o menos 3 deu menos 10. Resultado final da nossa pirâmide representado pela letra F. Ok? Passando para a questão 11 agora. A questão 11 também tem uma expressãozinha para resolver com vocês. Então, eu tenho aqui o parêntese e a gente tem que resolver primeiro o parêntese. Espero não ter feito nenhum erro nessa, tá, pessoal? Então, vê aqui. Eu tenho o número 1 no denominador, tá certo? Sempre fica oculto o número 1. E eu preciso fazer o MMC porque meus denominadores são diferentes. O MMC entre 1 e 4 é o próprio 4.
Então, significa que eu multipliquei a primeira fração, ó, toda por 4. 4 vezes 2, 8. Aí tá aqui. Como a segunda o denominador já é 4, não precisei mexer. 8 mais 3 dá 11. Então, tá aqui já, ó. Agora, meu segundo parêntese. O MMC entre 5 e 1 é o próprio 5. Significa que a primeira fração tem que multiplicar por 5. 5 vezes 3, 15. A segunda eu repeti. 15 menos 1, 14. E me sobra agora a multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Eu tenho então como resultado isso aqui. Como ele não tem no gabarito e eu sei que os dois são pares, eu dividi por 2 para simplificar. Chegando ao resultado, 77 décimos. Deixa eu ver a letrinha aqui para dizer para vocês. É a letra C. A 12ª questão, que é a nossa última questão, ele pedia para vocês apresentarem por meio de uma fração as minhas dízimas periódicas. Então, aqui eu tenho 0,2222. Usando o mesmo processo, pega todo o número até o período, é 2. Subtrai a parte inteira, ou seja, a parte antes da vírgula, que é o 0. E o denominador é a quantidade de 9 de acordo com o período. Como eu só tenho um período, que é o 2, coloquei apenas um 9. 2 menos 0 deu 2, então a minha fração é essa aqui. O processo segue o mesmo para os demais. Pega tudo até o período, 412, retira o que está na parte inteira antes da vírgula. Como o meu período só tem um algarismo, que é o 2, vai ficar só um 9 no denominador. Subtraiu, achou a resposta. Mesmo processo aqui. Pega até o período, ficou os 145, retira o que está antes da vírgula, que é o 1. Como 45 tem dois algarismos no período, ficou então o 99. Tá? É o que diferenciou das anteriores, que só tinham um algarismo. Aqui o mesmo processo, pega o 327, retira o que está antes da vírgula e a gente usa só um 9 no denominador, porque só tem um período com um algarismo. A questão 6, mesmo processo, tá? 632, eu diminuo o 6 que tem antes da vírgula e como o meu 32 tem dois algarismos, ó, vai ficar 99. Chegamos ao final da nossa atividade. Pessoal, qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato, ok?